Olá, sou o Jorge Rezende Filho, professor titular de obstetrícia da Faculdade de Medicina da UFRJ e diretor da Maternidade Escola da UFRJ. Vou lhes falar sobre Covid e gravidez em comemoração à Semana da Enfermagem. Os estudos sobre o coronavírus não são dessa pandemia, e sim de outras já ocorridas, epidemias de SARS e MERS e outras infecções por coronavírus, que acometeram também grávidas, e os ensinamentos começaram naqueles estudos. Essa publicação de fevereiro desse ano fala que o coronavírus causador de SARS e MERS é capaz de causar desfechos adversos da gravidez, requerendo hospitalização, cuidados intensivos e suporte ventilatório. A mortalidade materna ocorreu, no entanto, num pequeno número de gestantes. Não se identificou naquelas outras viroses fatores de risco específicos. Notou-se crescimento intrauterino restrito, parto prematuro, admissão do recém-nascido em UTI, abortamento espontâneo e morte perinatal. E naquelas infecções já se percebia que a taxa de transmissão intrauterina era baixa. Essa foi uma das primeiras publicações do Covid-19 na gravidez, uma série de 38 pacientes grávidas, onde se estudou também os seus produtos e tentou-se avaliar a transmissão vertical desse vírus durante a gestação. Então, eram 38 grávidas, das quais 37 testaram PCR positivo, e não houve, nessa série, nenhum caso de pneumonia grave ou morte materna. As comorbidades, como pré-eclâmpsia, hipertensão gestacional, cesárea prévia, diabetes gestacional e atonia uterina, não parecem fatores de risco para a transmissão intrauterina de Covid. Não houve, nessa série, transmissão para os recém-nascidos e as placentas foram negativas. Em 2 relatos de recém-nascidos Covid positivo, aparentemente a transmissão foi após o nascimento. Esse é um outro trabalho também postado em fevereiro desse ano, com relatos limitados sobre as características clínicas da infecção por Covid-19 na gravidez. À semelhança do que ocorreu com a SARS, não foi observada a transmissão vertical do Covid-19. É possível prover assistência às mães infectadas durante o 3º trimestre. A via de parto, tanto a cesárea como o parto vaginal, foram possíveis. Não houve desfechos adversos para a mãe, para os recém-nascidos ou para as equipes de assistência. No entanto, como é uma epidemia que tornou-se uma pandemia muito recente, não há como avaliar o impacto e prognóstico de longo prazo da infecção por SARS-CoV-2 na gravidez e o desfecho neonatal. O American Journal de Obstetrícia e Ginecologia, onde tem saído diversas publicações sobre o Covid-19 e a gravidez, lista aqui nessa publicação alguns tópicos importantes. Um aspecto diz respeito à dificuldade de diagnóstico logo no início dos sintomas, porque a coriza é um fenômeno bastante frequente na gravidez, como é também a falta de ar. As alterações fisiológicas que a gravidez impõe no aparelho respiratório também são importantes. Existe fisiologicamente uma diminuição da capacidade residual, do volume expiratório e do volume residual desde o início da gravidez. A grávida tem uma diminuição da capacidade pulmonar no termo
e que leva a uma inabilidade de limpar as secreções respiratórias de forma eficiente. Existe também, na grávida, uma atenuação da imunidade celular TH1 com predomínio da atuação TH2, o que poderia levar a uma maior morbidade infecciosa e uma susceptibilidade maior dessa população de gestantes às viroses. Um aspecto interessante diz respeito ao principal método diagnóstico de imagem, que é a tomografia computadorizada de tórax. Não há que haver preocupação, pois ela não leva a risco de anomalias fetais ou perdas gestacionais. Viu-se nessa série listada que a taxa de abortamento foi de 2%, CIR acometeu 10% e parto pré-termo quase 40% nos casos de Covid-19 e gravidez. Um aspecto interessante diz respeito à febre sustentada, especialmente no primeiro trimestre. Ela poderia ter uma ação deletéria no desenvolvimento fetal. Um aspecto importante diz respeito ao uso dos corticoides. É um recurso muito útil quando nós temos a necessidade do parto numa idade gestacional antes de 34 semanas. Há que se individualizar as indicações, sem, no entanto, postergar os partos urgentes. O remdesivir, um antiviral, tem uso aparentemente seguro em grávidas. A tão falada cloroquina, um aspecto diz respeito à hipotensão supina, que essa medicação pode promover em grávidas, então seria uma preocupação adicional do seu uso na gravidez. No entanto, não é uma medicação com efeito teratogênico. Ribavirina e baricitinib estão contraindicados. A hipóxia materna, que leva ao CIR fetal, acometeu 10% das pacientes com Covid, o que torna necessário ao menos um exame de ultrassom após a recuperação do quadro materno. Não há contraindicação pela doença ao parto vaginal na gestante estável. No entanto, para situações emergenciais, na paciente crítica, a cesárea é a via preferencial. Há uma certa controvérsia em relação à oportunidade da ligadura do cordão. Inicialmente, proscreveu-se a ligadura tardia e o contato pele a pele. Hoje isso tem sido rediscutido. No aleitamento, está recomendado o uso de máscara. E em se falando de máscara, a N95 comprovadamente reduz as trocas gasosas. Isso, numa paciente grávida, pode interferir na oxigenação do concepto, mais um motivo que honesta que essas grávidas não devam participar da linha de frente no combate ao Covid. A Sociedade Internacional de Ginecologia e Obstetrícia tenta normatizar medidas de proteção para os profissionais de saúde. E uma delas é que as salas de parto e cesárea disponham de recursos de pressão negativa, que nós sabemos não ser realidade no nosso meio. A amamentação nas pacientes graves está contraindicada. Os partos da água estão contraindicados. A princípio, a anestesia deveria ser RAC ou peridural, e a anestesia geral ou anestesia inalatória não deveria ser a via preferencial. Os produtos de aborto devem ser considerados tecidos infectantes. A nossa Febrasgo respalda a possibilidade do aleitamento materno com as medidas de precaução necessária, desde que seja esse o interesse da paciente. Uso de máscara pela lactante, lavagem de mãos antes das mamadas.
É perfeitamente possível, então, que mãe e filho permaneçam em sistema de alojamento conjunto até a alta hospitalar. Não deve ser a infecção por Covid a única indicação do parto. Isso motivou um editorial recentemente publicado nessa revista branca de ultrassom em obstetrícia e ginecologia. O nosso Ministério da Saúde também vem se posicionando com protocolos atualizados frequentemente e, recentemente, a população de grávidas foi considerada uma população de risco. Grávidas em qualquer idade gestacional, puérperas até 2 semanas após o parto, incluindo as que tiveram aborto ou perda fetal, são consideradas população de risco. E para indicar hospitalização, devem ser considerados os sinais de agravamento e choque que estão aqui listados. Houve consenso que se deve prescrever oseltamivir em pacientes com síndrome respiratória aguda, sem diagnóstico. No entanto, quando do diagnóstico de Covid, o oseltamivir não tem nenhum efeito comprovadamente benéfico. Como também, nessa população de grávidas, não se recomenda o uso de antibiótico profilático, no entanto, se considera antibiótico-terapia na infecção bacteriana associada. Recentemente, numa correspondência do New England Journal of Medicine, uma revista de enorme impacto na literatura médica, foram avaliadas gestantes de Nova York, 215 gestantes que se apresentaram para o parto. Testou-se com PCR essa população, 85 eram negativas, 85% negativas e praticamente 15% positivas para o Covid-19. No entanto, desses 15%, apenas 2% tinham sintomas. Outros 13% não tinham sintomas. Daí a importância dessa testagem universal, que nós sabemos também ainda não ser uma realidade no nosso meio. Diversas sociedades têm se manifestado tentando normatizar a boa prática no que diz respeito a diagnóstico e terapêutica dessa população. Até o momento, não há nenhuma medicação que tenha resultado de eficácia e segurança que justifique recomendação para tratamento específico da infecção por SARS-CoV-2. O uso de medicações com plausibilidade terapêutica pode ser considerado no contexto de estudos clínicos mediante aplicação do termo de consentimento livre e esclarecido. Deve-se ter cautela ao usar cloroquina ou hidroxicloroquina em associação com azitromicina, pois pode aumentar o risco de complicações cardíacas, provavelmente pelo efeito sinérgico de prolongar o intervalo QT. Não há estudos até o momento que possam recomendar quaisquer medicamentos para profilaxia da doença. E não há evidência até o momento que suporte a prescrição de terapia como anticoagulante, como tratamento de infecção por SARS-CoV-2. Muito se tem discutido acerca da transmissão vertical. Será que a infecção pode ser adquirida em útero? Será que ela pode causar abortamento quando adquirida mais precocemente na vida intrauterina? Esse trabalho, publicado, obviamente, recentemente, demonstrou que no 3º trimestre não houve transmissão vertical, mas não consegue concluir, pois não houve evidências de transmissão no 1º e 2º trimestres. A EasyDog lista recomendações que concernem a infecção por Covid-19 e gravidez. São elas as principais.
Toda grávida deve ser considerada de alto risco, apesar de aparentemente ter o mesmo curso da doença. A via de parto deve ser de indicação clínica e obstétrica. Tem-se visto aumento da taxa, provavelmente por insegurança das equipes. A transmissão vertical é improvável, bem como a transmissão paranatal e pelo aleitamento materno. Os sintomas respiratórios e as comorbidades deverão nortear a conduta. Deve-se otimizar o agendamento das consultas e exames para minimizar a exposição das pacientes e equipes. O contato telefônico prévio para rastrear sintomas respiratórios é uma medida eficaz. Deve-se limitar ao máximo a presença de acompanhantes, seja no parto ou no puerpério. Anestesia RAC ou peridural são preferíveis, evitando-se assim anestesia geral inalatória. A nossa maternidade escola da UFRJ normatizou um fluxo de atendimento em casos suspeitos de coronavírus. E esse fluxo envolve o uso de EPIs, os cuidados necessários durante a internação, como são as visitas, como devem ser as orientações para os acompanhantes. Os leitos de isolamento respiratório estão previstos, orientações para os serviços de nutrição, para as atividades em grupo e para o isolamento domiciliar dessas pacientes com sintomatologia leve. O fluxo de atendimento dos profissionais lotados na maternidade escola também foi contemplado nesse nosso protocolo. E com essas pequenas achegas, espero ter lhes esclarecido o que há de mais recente numa doença que tanto tem nos afligido. Espero que tenham gostado.